baixar não. Fica lá de lá. Tem que voltar, tá? Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Quem mandou te dizer que Ele está cuidando? Lembra da onde você veio, aonde você chegou. Lembra de quantos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Oh, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Oh, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra da onde você veio, aonde você chegou. Lembra de quantos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Oh, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Oh, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Deus seja louvado por isso, né? É bom estarmos juntos nesta manhã. Quem nos está a acompanhar pelo YouTube, também seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos um sábado
temos um sábado especial. É um sábado onde vamos falar um pouquinho sobre profetas, né? Profecias, embora eu não tenha intenção nem tempo de esgotar este assunto, né, nos momentos que vamos passar aqui, mas é apenas para nós termos a curiosidade de pesquisar mais sobre este tema. O que é o dom de profecia? Né? O que isso tem a ver conosco? Hoje, à tarde, nós vamos dar continuidade ao programa que estamos fazendo agora, às 17 horas. Se você achar que 17 horas é muito tarde, pode chegar às 5 da tarde, tá bem? Mas às 17 horas nós vamos dar continuidade, vamos ter mais um programa de 1 hora, das 5 às 6 da tarde. Nós vamos então falar mais um pouquinho e de uma maneira mais didática e mais aberta sobre este tema. Isso vai ser pelo Zoom, tá vendo? Tá bem? Não vamos ter nada na igreja. Aqueles que estão no grupo da igreja no WhatsApp, o link vai estar lá no grupo. Se você não está no grupo da igreja, mas quer participar do programa, fale conosco no final, a saída, tá bem? Deixe o seu contato que nós podemos lhe enviar o link do Zoom para você participar, então, às 17 horas, tá bem? Esse é um tema extremamente interessante para nós, como adventistas do sétimo dia, principalmente, mas, de um modo geral, a toda a gente, porque Deus jamais faz nada sem antes nos revelar a sua vontade. Vimos na lição da Escola Sabatina, que o Lino recapitulou, antes do dilúvio, houve um tempo onde Deus apresentou, através de Noé, sua mensagem, o que aconteceria, por que aquilo ia acontecer. Então, Deus nunca pega ninguém desprevenido. E este assunto que nós vamos tratar agora, ele vai nos dar aí uma introdução em relação a este tema. Tá? Mas a primeira coisa que é importante nós sabermos, que durante o longo ou curso da história da humanidade, Deus escolheu homens e mulheres para serem seus porta-vozes. E a estes nós conhecemos, ou estes são nominados como profetas. Homens e mulheres escolhidos por Deus para apresentar a vontade de Deus. E o primeiro texto bíblico que nós vamos ler, e eu tenho muitos textos bíblicos, não vou conseguir ler todos, não vamos ter condições, muitos textos eu vou citar, tá bem? Se você quiser depois tomar nota e ler e conferir depois em casa, mas eu não tenho condições de ler todos os textos que trouxe. Mas o primeiro texto que nós vamos ler, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, está no livro de Números, no capítulo 12. Números, o capítulo 12. É um texto muito conhecido, né? Nós conhecemos. Números, capítulo 12, versículo 6. Apenas comprovando isso que eu acabei de dizer, que Deus escolhe pessoas para serem seus porta-vozes. Números 12, verso 6, diz a palavra de Deus: Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, se há profeta, Deus então se revela, Deus ele fala, né? E aqui no texto de Números aparece duas formas que Deus usa para falar com o profeta. Quais são elas? Primeira, podem falar, visão. Segunda, sonhos. Então Deus usa essas duas formas para poder falar então com os profetas, ou através de uma visão, ou através de um sonho. No Lexo, no dicionário hebraico, analítico hebraico, de Benjamin Davidson, ele diz assim: um profeta
é alguém inspirado e comissionado por Deus para instruir o povo e predizer eventos futuros. Isso é um profeta, não é? É alguém que é escolhido para poder instruir o povo e também prever algumas coisas do futuro. Entretanto, isso é importante nós analisarmos aqui, existem muitos, ou dentre os que reclamam esse dom de profecia, né, há também aqueles que não foram inspirados, não foram convidados, tampouco chegam perto de ser profetas. E Deus nos alerta sobre isso. Mais um texto, se você agora quiser me acompanhar, lá no final da Bíblia, na primeira carta de João, lá perto do Apocalipse, 1 João, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, lá perto do Apocalipse, não é o Evangelho, a carta, tá, das cartas, 1 João 4, versículo 1, nós temos um conselho divino, não é? Para nós, e diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, é para fazer o quê? Provai os espíritos, se procedem de Deus. Por que que nós temos que provar os espíritos? Como que termina o texto? Porque muitos, o quê? Falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, muitos têm saído, eu sou profeta, estou a falar em nome de Deus, e não é bem assim. Então, nesta manhã nós vamos ver este tema, este tópico, extremamente importante, atenção aqui, extremamente importante para todos nós. Extremamente importante. Então, se existem os falsos, se nós temos que provar os espíritos, pergunto, quais são então as evidências bíblicas de que um profeta é verdadeiro? Vamos por parte. Só pode existir o falso se existir? Todos concordam com isso. Um exemplo. Alguém aqui já viu uma nota de 3 euros falsa? Por quê? Porque não existe a verdadeira. Agora, uma nota de 50 euros falsa, pode existir? Pode, porque nós temos a verdadeira. Então, só é possível ter o falso se existir o verdadeiro. Então, a Bíblia fala de falsos profetas. E isso me dá a entender que existem os verdadeiros. Não é? Existem os verdadeiros. Então, vamos ver agora quais são as provas, as evidências bíblicas que nós temos. O importante é isso, para provar os espíritos, para saber se um profeta é de Deus, a base está onde? Está na palavra. Não é o que eu digo, não é o que eu acho, também não é o que eu penso, é aquilo que está revelado. Então, nós vamos ver agora as provas bíblicas de um profeta verdadeiro. E aqui agora, eu vou pedir licença a vocês, porque assim, são muitas coisas, é muita informação, e eu nem com 1 hora consigo passar todas as informações para vocês. Então, eu vou citar as características, tá bem? E vou dar a referência, tá ok? Não vou conseguir ler tudo que eu tenho, tudo que eu anotei, tudo que eu apontei, não é possível. Se alguém quiser esse estudo, tiver interesse, fale comigo, não há problema em enviar, tá bem? O meu material não é fechado a 7 chaves, tá bem? É disponível. Então, se alguém quiser, até porque isso é fruto de pesquisa, coisa que alguém nos manda. Então, já ouviram a frase que nem tudo se cria, mas tudo se copia, não é? Pega um pouco aqui, um pouco ali, e aí nós conseguimos montar uma temática. Então, se você quiser esse tema depois, eu posso enviar isso por e-mail, tá bem? Então, primeira característica bíblica para nós sabermos se um profeta é verdadeiro. Pela sua crença na realidade
da encarnação de Jesus Cristo. A pessoa precisa acreditar que Jesus veio a este mundo e viveu como um ser humano. Se você me perguntasse, me explica aí a encarnação de Jesus, não sei, isso é um mistério. E o meu sonho é estar no céu para saber isso depois. Perguntar, me informar como é que foi isso. O que nós sabemos? Que uma virgem concebeu pelo Espírito Santo. Além disso, é especulação. Não sabemos, mas o profeta verdadeiro ele tem que crer que Jesus veio a este mundo, tem que crer na encarnação de Jesus. Por quê? Por quê? E nós lemos aí 1 João, se você ainda tiver com a Bíblia aberta, em 1 João capítulo 4, nós lemos o versículo 1. Se você olhar o versículo seguinte, o versículo 2, diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tem que crer na encarnação de Jesus. E nós temos um motivo especial. Primeiro, porque o texto bíblico é claro. Agora veja, a encarnação de Jesus, a encarnação de Cristo, é um dos temas vitais do cristianismo. Negar a encarnação de Cristo é negar o próprio cristianismo. E eu já vi, quando eu digo já vi, não com estes olhos, não é? Mas já ouvi muitos que se dizem profetas, ou que se disseram profetas, que pensam ou acreditam que Jesus, olha, é uma boa pessoa. Outros não acreditam que Jesus veio a este mundo. O profeta verdadeiro tem que crer na encarnação de Jesus. Primeiro ponto. Segunda característica: pelos frutos que resultam sua vida e a sua obra. Eu não vou ler o texto, vou apenas citar Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 23, pelos seus frutos os conhecereis. Não é? É impossível você querer colher uma maçã num pé de laranja. Maçã dá num pé de maçã. Não é? Laranja dá num pé de laranja. Então, pelos frutos, temos que ver os frutos do profeta. Condizem, né, com a sua condição de profeta. Terceiro, pelo cumprimento das suas profecias. Vou dar um exemplo. Eu agora chego aqui e digo que sou um profeta. Ok? Até aí tudo bem, sou um profeta. E eu digo, olha, amanhã, às 10 horas da manhã, vai acontecer um terremoto aqui em Albufeira. Para que vocês acreditem que eu seja um profeta, amanhã, às 10 horas, tem que acontecer o quê? O terremoto. Claro que isso, por si só, não é uma prova. Não é? Não sei se vocês já viram aí em jornais, ou mesmo em televisão, essas pessoas que se dizem que veem o futuro, que fazem, acontecem, e as pessoas vão lá consultar essas pessoas, porque as pessoas querem saber o futuro e vão consultar essas pessoas, né? Imagine aqui, vamos dar um exemplo. Bill Gates, todo mundo conhece Bill Gates, né? Ou já ouviu falar em Bill Gates. Conhece, que eu digo assim, de ouvir falar, né? Mas o Bill Gates, por exemplo, imagina agora que alguém faça uma previsão, é essa palavra, me escapou, que o Bill Gates vai morrer em um acidente aéreo. Irmãos, isso não precisa ser profeta para falar. O homem só anda de avião. Qual a probabilidade dele morrer num acidente aéreo? Ele só anda de avião. A probabilidade é muito grande. Quem só anda de avião, pode acontecer, não pode? O mesmo com uma pessoa que passa dia e noite de carro. Olha, o pastor Claudinei vai sofrer um acidente de carro, vai morrer num acidente de carro. Ok, eu vivo dentro de um carro, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, isso são coisas, em princípio, óbvias. Isso não é profecia. São coisas que podem acontecer.
principalmente com determinadas pessoas. Então, percebeu aqui? Então, nós temos que tomar cuidado. Então, sou um profeta. Suas profecias têm que se cumprir. Não é? E nós temos aí muitos exemplos, e depois nós vamos entrar em algumas delas. Vamos ver isso nos dias que estamos vivendo. Quarta característica, pela total conformidade do profeta com a doutrina bíblica. O profeta tem que viver de acordo com o que está escrito, com o que está revelado. Como que eu sou um profeta de Deus, mas não faço a vontade de Deus que está revelada? Então, ele precisa andar em conformidade com a palavra de Deus. Quinta característica, pela observância da lei divina, dos mandamentos de Deus. Esse texto eu gostava de ler convosco. Isaías capítulo 8, se você puder abrir a Bíblia aí, Isaías, o capítulo 8, nós vamos ler 2 versículos. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. É um texto conhecido. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chirleiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Verso 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, o profeta tem que fazer a vontade de Deus, tem que andar em conformidade com os mandamentos de Deus, ou não pode ser um profeta de Deus. O texto é claro, se a lei e ao testemunho. Se não for assim, nunca verão a alva, não é? E aqui nós estamos falando dos 10 mandamentos de Deus, também não é, sou um profeta, mas eu guardo 9 mandamentos. Ok, mas a Bíblia fala que são 10. Se é 10, não é 9. 10 é 10. Então, tem que andar em conformidade com os mandamentos. Então, esse é o primeiro ponto. Temos aí essas 5 características. Agora, existem alguns fenômenos físicos, que também diferem um profeta verdadeiro do profeta falso. Então, quais são esses fenômenos físicos que nós encontramos na Bíblia? Eu também vou só citar os textos aqui, Números capítulo 24, versículo 4, e Apocalipse 1, verso 11. Diz que o profeta, ele permanece sempre com os olhos abertos. Um profeta, quando ele está em visão, não é? Ele sempre está com os olhos abertos. Segundo, Daniel capítulo 10, versículo 7. As outras pessoas que estão junto com ele não veem nada daquilo que o profeta está vendo, mas percebem que ele está em visão. Então, o profeta está em visão. As pessoas que estão próximas dele não veem o que ele está vendo, mas conseguem perceber que ele está em visão. Terceiro, Daniel capítulo 10, versículo 16. Durante a visão, o profeta vê, sente e fala. Ele vê, ele sente e ele fala. E Daniel capítulo 10, versículo 17, esse talvez seja assim, um ponto que diferencia, não é? Que diferencia. Daniel 10, 17. Durante a visão, o profeta não respira. Então, se algum dia alguém disser para você, olha, eu sou um profeta, ok, amigo, então o dia que você tiver em visão, ou for ter uma visão, me chama aí que eu quero ver se você fica sem respirar, não é? O profeta não respira. Vê, ouve, fala, mas não respira. Quando está em visão, atenção aqui, quando ele está em visão, não é? Então, são fenômenos físicos de um profeta verdadeiro, não é? Bem, mas agora aquilo que nos interessa. A manifestação do dom de profecia nos últimos dias, não é? Nos últimos dias. Mateus capítulo 24,
é mais um texto que eu gostava de ler, Mateus 24, verso 24. Mateus 24, verso 24. Esse é um texto que todos conhecem também, tenho certeza que você conhece esse texto. Mateus capítulo 24 e o versículo 24. Nós lemos assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo o quê? Operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos ou eleitos. Irmãos, vamos ser honestos. Nós temos visto muito disso por aí hoje. Concordam? Temos visto muito disso. As pessoas e fazem, e acontecem, e fazem coisas mirabolantes, né? E muita coisa a gente sabe que é falso. Mas alguma coisa ou outra acontece mesmo. Porque o diabo também tem poder. Muitas coisas acontecem mesmo. Mas a Bíblia me alerta que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, indivíduos, né, que reclamariam para si a inspiração divina, as revelações divinas. Na verdade, nós não devemos subestimar essas pessoas. Porque a Bíblia é clara em dizer que, se possível, enganariam até os escolhidos. Nunca se ache bom demais. Ninguém me engana com isso. Cuidado. Por isso nós temos a Bíblia. E temos que fazer a prova dentro daquilo que está o quê? Revelado. Porque está cheio de gente falsa por aí. Que está interessado mesmo no quê? Está coçando minha mão. Tenho coceira na mão. Querem dinheiro. E aí dizem que e faz e acontece. A prova do profeta está onde? Aqui. Está aqui. Então ele não tem que ter algumas características que a Bíblia apresenta. Tem que ter quantas? Todas. São todas as características que a Bíblia nos fala. Então, surgiriam os falsos profetas, nós vemos isso aqui em Mateus capítulo 24. Entretanto, eu disse na introdução, né, por conta do falso, nós sabemos que tem o verdadeiro. Não é? Exatamente por causa do falso que nós temos a certeza do verdadeiro. E Atos capítulo 2, versículo 17, nós lemos assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Atos capítulo 2, versículo 17. Mas agora nós temos dois versículos que são versículos chaves para o tema desta manhã. São chaves. Que haveria o dom de profecia nos nossos dias, a Bíblia é clara. Atos 2,17 é uma prova disso, mas também temos mais dois textos, e eu quero ler com vocês. Um está em Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 17. Talvez um dos textos mais conhecidos por nós, não é? Apocalipse 12, versículo 17. Este capítulo, o Apocalipse tem dois capítulos extremamente especiais. É o capítulo 12 e o capítulo 17. Ambos os capítulos falam de duas mulheres, que na profecia são igrejas. Então, você quer saber qual é a igreja de Deus? Apocalipse 12. Quer saber qual é a igreja contrária à vontade de Deus, a Babilônia? Apocalipse 17. Mas o Apocalipse 12, de um modo especial, no versículo 17, ele apresenta as duas principais características da igreja de Deus. Eu quero saber qual é a igreja de Deus. Apocalipse 12, 17. Apresenta duas características desta igreja. Acompanhe a leitura. Irou-se o dragão, ou seja, Satanás, contra a mulher, contra a igreja. Satanás está irado contra a igreja. Mas eu pergunto, será que Satanás está irado com todas as igrejas? Claro que não. Alguns ele até gosta, vive lá. Essas igrejas as pessoas pulam, plantam bananeira, e falam em língua, riba labaxéia, me canta lamaia, labachúrias. Até eu sei falar isso. Ele até está lá,
Satanás está irado com uma igreja. Uma. Que igreja é essa? Vou ler de novo. Irou-se o dragão, Satanás, contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o que mais? O testemunho de Jesus Cristo. Esta igreja tem duas características. Primeira, guarda os... Quantos são? Ponto final. Todos sabemos disso. Essa característica é fácil. Agora, a segunda característica, ela tem o testemunho. Apocalipse 19, versículo 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora quem? A Deus. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Então, a igreja de Deus, nos últimos dias, ela teria essas duas características. Guardaria os mandamentos de Deus e teria o dom de profecia. São as duas características principais da igreja de Deus. Agora, vamos ver o surgimento, então, do dom de profecia na igreja adventista do sétimo dia, na pessoa de quem? Ellen Golden White. Preste atenção no que nós vamos falar a partir de agora, para que isso fique muito claro. Se você tem dúvida nesse assunto, hoje é o dia de você tirar a dúvida. Quando você sair daqui nessa manhã, você vai sair com uma certeza no seu coração: o que é realmente o dom de profecia. Então, os primeiros anos da vida desta mulher, eu não vou entrar muito em detalhe agora nisso, né, mas eu tenho mais coisa anotada aqui para aqueles que desejarem depois. Ellen Golden Harmon, ou Harmon, como alguns preferem dizer, era o seu nome de solteira antes de se chamar Ellen White, já que ela se casou com um homem chamado Tiago White, por isso então adotou então o sobrenome do marido. Esta mulher nasceu no dia 26 de novembro do ano de 1827, ali a nordeste dos Estados Unidos, numa fazenda. Tinha uma irmã gêmea, né? Ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Eram as duas filhas mais novas de uma família de 8. Eram 8 filhos. Os pais de Ellen, Eunice e Roberto. Ellen White, quando tinha 9 anos, nós sabemos disso, voltando da escola, ela foi atingida por uma pedra no nariz, por uma colega de escola, e aquilo lhe causou muito sofrimento. Ela ficou desacordada, inconsciente, por quase um mês. Foram 3 semanas inconsciente. E depois disso, ela teve aí consequências desse acidente que lhe acompanharam aí por muito tempo, por muitos anos da sua vida. Por volta do ano de 1840, Ellen, com a família, assistiram a algumas reuniões campais da igreja metodista, e ela então, juntamente com a família, aceitaram a fé metodista, passaram a viver a fé metodista, e naquele mesmo ano, até 1842, depois, assistiram reuniões ou campais adventistas, à altura, as pregações de Guilherme Miller, e abraçaram depois, então, a fé adventista, na crença, nas pregações de Guilherme Miller, que acreditava que Jesus voltaria em 1843, depois, então, em 1844, e ela viveu tudo isso, e é um assunto que nós podemos abranger depois, não temos tempo para isso, enfim, mas esta mulher aceitou, então, esse desafio, porque
outros foram chamados por Deus, mas não aceitaram o desafio, não é? E agora, quando tinha 17 anos, ela relatou, então, em princípio, de maneira relutante e temerosa, inclusive, uma visão que teve. Ela relatou essa visão para os crentes de Portland e, ao relatar a visão, foi aceita, então, como uma luz vinda de Deus. E, atendendo agora a orientação, a direção do Senhor, Ellen White agora começou a viajar, né? Ellen Gold Harmon ainda, começou a viajar e a pregar sobre isso. Nós temos essas notas nos manuscritos de Ellen White, na página 30. Entretanto, surge uma indagação interessante, né? O que levou os pioneiros da Igreja Adventista a aceitarem as revelações de Ellen White como manifestações do verdadeiro dom profético? O que levou os pioneiros a aceitarem as suas manifestações? Uma resposta muito simples, com 2 pontos. Primeiro, foi comprovado que todas as suas mensagens, bem como sua vida e obra, estavam em plena conformidade com o padrão bíblico estabelecido, que caracterizava um profeta verdadeiro. Lembra essas características anteriores que eu mencionei aqui? Lembram? As características do profeta verdadeiro, inclusive a parte física, tudo isso estava em conformidade na vida desta mulher. Então, a aceitação das profecias bíblicas, que indicavam também que o dom de profecia era uma característica da Igreja de Deus dos últimos dias. Esses 2 pormenores fizeram com que os pioneiros, então, aceitassem a mensagem de Ellen White. E pronto, depois se casou e pronto, passou a chamar Ellen White e tudo mais. Então, nós vamos aplicar agora, de maneira rápida, as provas bíblicas que caracterizam o verdadeiro profeta. Vamos aplicar isso, então, na vida de Ellen White. Primeiro, por sua crença na encarnação de Jesus Cristo. Lembram disso que eu mencionei há pouco? Irmãos, não precisamos ir longe para isso. Basta lermos o livro O Desejado de Todas as Nações, um clássico de Ellen White, que inclusive, para quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, lembra aquele filme de 2004 do Mel Gibson? Entre outras obras, O Desejado das Nações foi um dos livros lidos por Mel Gibson para produzir o filme A Paixão de Cristo, um clássico. Quando nós lemos O Desejado das Nações, não temos dúvida, né, de que Ellen White realmente acreditava em Jesus Cristo, né? Isso é muito claro. Segundo, pelos seus frutos. E eu tenho aqui, mas não vou mencionar tudo para vocês pelo tempo, mas nós temos cartas, encartes de jornais, de pessoas, inclusive, que nem adventistas eram, mas que deram crédito à vida que esta mulher levou. Temos muitas cartas, muitas coisas que estão relatadas, coisas antigas que existem isso, né? Romances, jornais, temos muitas coisas. Eu vou mencionar só uma aqui, que foi uma citação de Arthur White, no livro A Mensageira da Igreja Remanescente, Ellen White, né, Mensageira da Igreja Remanescente, na página 282. Todo adventista no mundo sente a influência desta anciã, que calmamente se assenta em sua sala, inspecionando os campos cultivados, e escreve aquilo que crê ser inspirado do Espírito de Deus para ser transmitido para toda a humanidade. Esta mulher notável, embora educada quase inteiramente por si mesma, escreveu e publicou mais livros e em mais línguas e que circularam em maior extensão do que as obras escritas por qualquer mulher na história. Mais de 100.000 páginas escritas. E nós temos muitas outras coisas. No jornal The Independent, de 23 de agosto de 1915, era um jornal semanal que era publicado no New York City. Nós temos muitos relatos. Depois, se alguém quiser, você pode acompanhar isso. Eu posso lhe passar isso. Então, nós vamos
ver mais 3 tópicos aqui. Um deles, a terceira, é o cumprimento das suas profecias. Eu vou citar 2 apenas, mas nós temos dezenas, não é? No ano de 1848, Ellen White, numa reunião em Massachusetts, teve uma visão sobre o início e o progresso da obra de publicações. E ela disse então a Tiago White, seu marido: deves começar a publicar um pequeno jornal. Desde esse pequeno começo, foi-me mostrado a assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Isso está no livro Vida e Ensinos, página 127. Irmãos, isso é tão curioso, porque na época eram poucas pessoas, eram poucos. Não tinha ninguém com recurso. Como que as publicações iam alcançar o mundo? E hoje, nós temos mais de 50 casas publicadoras. Profecia cumprida. Começou com um pequeno jornal. Hoje, mais de 50 casas publicadoras em todo o mundo. No dia 24 de agosto de 1850, Ellen White viu em visão, você já deve ter ouvido ou lido sobre isso, umas pancadas misteriosas que tinha, né, nas paredes. Ela viu que isso era proveniente do poder de Satanás e que o espiritismo, que naquele tempo tinha poucos médiuns, se espalharia por todo o mundo. Precisa de alguma prova hoje? Nós vivemos hoje num mundo que é praticamente espírita. Tem muita gente que é espírita e não sabe. Tão envolvida nesse mundo. E às vezes, inconscientemente, nós estamos dando crédito ao espiritismo. O espiritista tomou conta do mundo. E isso foi profetizado em 1850. Então, existem muitas outras profecias que nós poderíamos mencionar. 4º ponto. Pela plena e total conformidade dos seus escritos com a palavra de Deus. E eu vou ler, esse aqui eu quero ler alguns textos. Esse texto aqui é uma citação de Francis Mecklin, O Testemunho de Jesus, página 15 e 16. Toma a Bíblia exatamente pelo que ela é, a inspirada palavra. Isso aqui é uma citação de Ellen White, citada por este cavalheiro. Creio em suas declarações de uma Bíblia inteira. Surgem homens que pensam encontrar alguma coisa a criticar na palavra de Deus. Irmãos, não permitais que uma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita de que qualquer de vós faça. Porém, não é obra que o Senhor vos assinale. Irmãos, apegai-vos à Bíblia, tal como reza, que parai com as críticas quanto à sua validade, e obedecei a palavra, e nenhum de vós se perderá. Sua crença na Bíblia, a crença de Ellen White era na palavra. Isso é muito claro em todos os seus escritos. Mais uma citação. Pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Como que Ellen White se via em relação à Bíblia? Acabei de ler. Uma luz menor. Para conduzir a luz. E eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vou aqui tirar meus óculos. Dobrou a quantidade de gente na igreja, não é? Estou vendo o dobro. Mas imagine,
Eu tenho necessidade de usar óculos. Mas eu faço uma pergunta. Eu sem óculos, eu estou enxergando. Embaçado. Né? Pode ser pela idade, eu não sei, mas estou enxergando, mas embaçado. Né? Embaçado. Eu sou míope. Mas eu estou enxergando. Agora, quando eu coloco o óculos, eu enxergo melhor. Estou vendo tudo claro agora. Para nossa salvação, tudo que nós precisamos está onde? Está aqui. Esses óculos substituem meus olhos? Eles podem substituir meus olhos? Eu posso arrancar os olhos e enfiar o óculos no buraco? Os óculos fazem o quê? Eu enxergar melhor. Os escritos de Ellen White substituem a Bíblia? Não foram dados para isso. Mas nos ajudam a compreender melhor a Bíblia. O dia que alguém perguntar para você o que é o Espírito de Profecia, é exatamente isso. Livros inspirados que me ajudam a compreender melhor o livro sagrado. Esse é um resumo do que é o Espírito de Profecia. Quinto ponto, pela observância da lei de Deus. Ellen White, depois que aceitou a mensagem adventista, foi fiel a todos os mandamentos de Deus. Sexto, pelos fenômenos físicos que nós mencionamos, ela tinha todos eles, todos os fenômenos físicos que foram mencionados. Nenhum faltou. Outra coisa importante, o Espírito de Profecia não é um acréscimo à Bíblia. Não é um acréscimo. Nossas pregações têm que ser baseadas no quê? Irmãos, não justifica nós virmos aqui à frente pregar e não abrirmos a Bíblia. Precisamos abrir a Bíblia. O poder está onde? Na palavra. Não é o que eu digo. O poder está na palavra. Agora, os escritos de Ellen White me ajudam, então, a abrir um leque, a ver com outros olhos alguns pontos mais difíceis da Bíblia. Esse é e sempre foi o objetivo dos escritos de Ellen White. E nós devemos dar graças a Deus por tê-los. Deveríamos gastar mais tempo lendo, inclusive. Isso é para o nosso crescimento. Deus não quer que ninguém se perca. Então, além da Bíblia Sagrada, que nós temos tudo que precisamos aqui para ser salvos, nós temos o Espírito de Profecia, que nos dão um vislumbre maior de eventos, de coisas que aconteceriam. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias por Deus ter nos concedido este privilégio. Somos melhores do que os outros porque temos este privilégio? Claro que não. Mas devemos aproveitar. Ler, estudar, pesquisar. Porque nós, quando lemos a Bíblia e o Espírito de Profecia, compreendemos muito melhor aquilo que a Bíblia quer nos dizer. Esse foi o único objetivo de Deus ao nos dar o Espírito de Profecia. E eu queria desafiá-lo a fazer prova disso. Se você nunca leu um livro do Espírito de Profecia, leia. Leia e você vai ver que tudo que está escrito lá está em conformidade com a palavra de Deus. E é para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Nós vamos cantar um hino, entre outros e tantos que existiam, mas este hino
Eu não sei se todos conhecem, mas não tem problema. O hino vai ser projetado. Se você nunca ouviu este hino, vai ouvir. Esse era um hino cantado na casa de Ellen White, nos momentos do culto familiar. No culto familiar, em todo o culto familiar da família, este hino era cantado. Entre outros, mas este sempre era cantado. Ellen White gostava muito deste hino. E talvez você não conheça. E você vai conhecer agora. E quem sabe, nos seus momentos de culto familiar, você pode começar a cantar esse hino. Realmente é um hino muito bonito. Eu quero convidá-lo para cantar comigo o hino número 24 do Inário Adventista. E depois de cantarmos, vou convidar para nós orarmos juntos. Responda o sol, eu venho a ti, Senhor dos altos céus. Ouvir-me-ás a voz aqui, a voz dos rogos meus. Bem cedo, ó Pai, irás me ouvir, se desde o arrebol com tua mão me conduzir até o pôr do sol. E quando enfim voltar Jesus com glória e resplendor, eu possa então, brilhando em luz, subir ao lar de amor. Desejo e o seu desejo também. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos de um modo muito especial, porque o Senhor escolheu homens e mulheres para serem teus porta-vozes. Louvamos o teu nome, em primeiro lugar, por tua palavra. Inspirada, santa, tem tudo o que precisamos para nos salvar. Mas louvamos o teu nome também pelo dom de profecia. Agradecemos porque um dia o Senhor chamou uma mulher, frágil, debilitada, mas que pela fé aceitou fazer a tua obra. E hoje nós temos mais de 100.000 páginas escritas sobre vários temas. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor nos concedeu este privilégio. E nos ajude para que possamos dedicar mais tempo para ler, aprender e aperfeiçoar nossos conhecimentos através do Espírito de Profecia. Cuide de cada um de nós. Abençoe cada família aqui representada nesta manhã. Abençoe teus filhos que nos acompanharam pelo YouTube e aqueles que ainda vão assistir a esta transmissão. Teu Santo Espírito nos capacite a todos. Nos dê um restante sábado feliz na tua companhia. Esteja conosco no encontro que teremos à tarde, às 17 horas. Possamos continuar na tua presença, adorando e glorificando o teu santo nome. É tudo que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.
Deus esteja em mim, em todo o meu pensar. Sim, que o Deus do céu conduz ao meu olhar, e ao me despedir